quando a gente está falando de planejamento, após o planejamento, o que o gestor público precisa fazer com esse planejamento? Como é que eu desdobro esse planejamento da minha prefeitura? Um dos instrumentos é o orçamento. Então, o orçamento ele precisa conversar com o planejamento estratégico. Então, eu tenho minhas prioridades, isso precisa estar dentro do planejamento estratégico, dentro do orçamento. E como que eu monitoro isso dentro do orçamento? Eu preciso ter métricas, indicadores de desempenho que, atrelados aos meus projetos, aos meus programas hoje dentro do planejamento, eles comecem a demonstrar como é que isso ao longo do tempo vai realmente acontecer. O que em geral, às vezes, a gente vê muito numa prefeitura? Ele faz o desdobramento disso nos próximos 4 anos, ele pensa o planejamento, mas às vezes ele não desdobra isso para o orçamento. Mesmo desdobrando para o orçamento, como é que eu monitoro se isso de fato está acontecendo? Então, eu preciso ter indicadores, eu preciso ter métricas para acompanhar o meu orçamento, que de certa forma estou acompanhando o meu planejamento estratégico desenhado no início do meu governo. Mas para que isso aconteça, existe um processo fundamental que, em geral, quando a gente entra nos municípios, a gente vê uma grande dificuldade. Prefeito, você já se perguntou, você já se viu quantas vezes você já sentou com seus secretários, com reuniões estruturadas, organizadas, para olhar o planejamento estratégico, olhar o orçamento, como isso está se desdobrando ao longo do tempo? Quais são as reuniões que, de fato, vocês implementam para que seus secretários também façam isso e acompanhem junto com a sua equipe? Isso se chama governança. Então, a gente precisa ter reuniões, as equipes precisam ter clareza do desdobramento do orçamento, quais são os pontos fundamentais que a prefeitura vai alcançar ao longo dos 4 anos. E ao longo do tempo, a gente precisa ter essas reuniões de governança para que realmente eu consiga acompanhar. A governança ela também ajuda a corrigir rumo. Não adianta a gente acreditar que o planejamento estratégico que a gente fez lá no início do nosso governo, ele não vai se desdobrar e que não vão ter emergências a se resolverem ou que simplesmente aquela ação que a gente imaginava, ela altere. Então você precisa ter essas reuniões de governança para que de fato eu consiga acompanhar e rever o meu planejamento estratégico e rever os rumos que nós estamos acompanhando. Então, esses 3 instrumentos iniciais, planejamento estratégico, desdobramento para o meu orçamento, e aí a gente está falando de orçamento baseado nos resultados, porque eu vou ter acompanhamento, eu vou acompanhar esses indicadores do orçamento e a governança em conjunto, mas eu preciso ter um outro instrumento fundamental que hoje a gente fala muito, está em voga, que é o equilíbrio fiscal. Então não adianta a gente dizer equilíbrio fiscal, quando nada mais a gente está dizendo que a gente está equalizando as contas. Eu estou querendo gastar menos, ser eficiente para aplicar esse recurso em outro lugar onde o meu município tem maior necessidade.